Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje, sexta-feira, estamos aqui com 2 convidados maravilhosos. Tem um que ele abandonou nós aqui na bancada, né? Ele tá desaparecido, mas aí nós buscamos de volta, falamos, vamos, doutor Gilberto, volta! E estamos aqui então com o doutor Gilberto e a doutora Aredana Furquim. Bom dia, doutor Gilberto. Bom dia, gente. Bom dia, doutora, tudo bem? Tudo, bom dia. Prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. É a primeira vez você aqui com a gente, né? Primeira vez. Olha, doutor Gilberto, então hoje nós vamos explorar ela aqui, gente. A doutora Aredana Furquim é endocrinologista aqui na cidade de Rio Verde. E ela vai falar hoje um pouquinho da perda de peso, é isso, doutora? Isso mesmo. Vamos ver que verão tá chegando, né? Então a gente tem que… Projeto Verão chegando. Não, Projeto Verão, tá todo mundo no Projeto Verão. Então, já que falamos do Projeto Verão, gente, eu quero dar uma super dica que é da Diolaser. A Diolaser é uma clínica completa que trata o corpo e o rosto, tudo em um só lugar. Então, você que tá no seu Projeto Verão, tá com aquela gordurinha indesejada ou com aqueles pelinhos indesejados, gente, a Diolaser tem tudo num só lugar. Uma clínica completa, você faz uma avaliação gratuita e pega o seu melhor pacote para o verão. Fica na rua Costa Gomes, número 620, Centro. Então, doutora, eu quero que você fale primeiramente um pouco sobre você. Você é daqui de Rio Verde. O que te fez escolher a endocrinologia? Eu sou daqui, sou nascida em Rio Verde, aí eu fiz faculdade no Rio de Janeiro, aí eu voltei pra cá quando eu formei. Ai, minha filha, eu amo Rio de Janeiro. Por que você voltou pra cá? Mas eu amo aquela cidade. Eu não tava na capital, eu tava em Vassouras, que é no interior de Vassouras. Sim. Aí voltei. Aí, por que eu escolhi endócrino? Eu sempre fui gordinha, assim. Na infância inteira eu era gordinha. Gente, era aquele ela efeito é magérrima, sanfona. viu? Vocês vão ver aí no YouTube, gente. Aí eu emagreci, engordava. Aí vai estudando, quando você vai estudando, você percebe o que você tá fazendo de errado e o que você vai estar fazendo de certo. E eu só falo o que eu falo muito para meus pacientes. A gente tem que, muitas das vezes, não é só o perder o peso. O mais difícil é a manutenção do peso. É o que Verdade. É manter o peso depois. Porque muita gente acha que depois que emagreceu, pode voltar a comer tudo. E não pode. Não pode voltar até aquela rotina que a gente tinha antigamente. Aí fica no efeito sanfona. No efeito sanfona. A gente sempre tem que tomar cuidado. Igual, ontem eu tava atendendo, o paciente falou… Eu falei pra ele assim, ó, tem que reduzir arroz, batata, macarrão. Ele, ai, mas eu vou comer o quê? Eu falei, nossa, tem proteína, que é ovo, carne, fruta, verdura. E pode comer sim o arroz. Eu falei, reduzir, não é parar de comer. Essa é a diferença, assim. Gente, então fiquem ligadinhos aí que vocês vão ver tudo sobre isso, sobre essa perca de peso. Então já estamos de volta. Vamos lá, doutor Gilberto? Vamos lá. Para mim, a obesidade é a maior epidemia que nós estamos vivendo nos últimos anos. A gente pensa que a epidemia de Covid foi trágico. Não, o pessoal não conhece a epidemia da obesidade. É muito grave. Dados estatísticos, nós falamos aqui no Brasil, né? Eu lembro há muitos anos atrás, quando os Estados Unidos, o jornal até noticiou, os norte-americanos, a metade deles já estão acima do peso. Eu achei aquilo um absurdo. Isso já é nossa realidade aqui no Brasil, né? Verdade. Mais da metade da população está em excesso de peso e 1/3 é obeso. Obeso mesmo. Então, eu tô falando agora um pouquinho da minha área, porque a obesidade é um dos maiores fatores de risco para o desenvolvimento das doenças do coração, cardio e cerebrovasculares. E um dos maiores desafios nossos dentro da cardiologia é fazer com que o paciente adquira hábitos de vida saudáveis. Porque não é só fazer uma dieta, né? Você vai lá, faz 6 meses, Projeto Verão, e depois volta, igual você falou, efeito sanfona, né? Como que você lidar com esse desafio? Porque é a sua área, né, de ajudar o paciente a ter hábitos de vida saudável para ele evitar umas doenças. Então, eu foco muito assim nessa parte. Eu falo que eu brinco que muitas das vezes a perca de peso também tem que ser feita na cabeça. É aquela brincadeira, eu brinco assim. O paciente que é o bariátrico, vamos por exemplo, eu falo assim, ó, você também tem que fazer uma bariátrica na cabeça, você tem que mudar a cabeça. O paciente que vai fazer eu quero emagrecer para fazer uma lipoescultura. Também eu brinco, então vamos fazer uma lipo na cabeça. E a mesma coisa, o paciente que quer o Projeto Verão. Então, esse Projeto Verão, ele não tem que ser só agora que vai começar. É um Projeto Verão pro ano inteiro, pra vida inteira. Então, eu acho que a gente tem muito que usar muito hoje o psicológico, a parte psicológica do paciente. A gente tem que ensinar ele a ter a mudança do estilo de vida, a gente tem que explicar que se ele não se cuidar, o que eu acho que é muito isso, o risco cardiovascular aumenta muito, a gente vê hoje
pessoas jovens que infartam, que têm AVC, tem outras coisas por conta mesmo do ganho de peso. E doenças graves, gordura no fígado, né, que é a esteatose hepática, tudo isso está relacionado com pacientes mais jovens com diabetes, e você vai vendo, e aí hoje, como eu falei, a parte psicológica pega muito, aí tem aquela coisa da ansiedade, a pessoa come muito e acaba vindo, tudo isso está interligado, então a gente tem que fazer meio que um pacote. Eu brinco que a gente é médico, psicólogo um pouquinho, educador físico, porque aí você tem que fazer a cabeça do paciente para poder fazer atividade física. Aí a hora que ele fala que não tem tempo, eu falo, tem tempo. Meia horinha, 4 vezes na semana, todo mundo vai ter tempo. Um tempinho que a gente tá no celular, vendo as redes sociais, a gente já consegue fazer uma caminhada, pelo menos, né? É tudo questão de disciplina, né? Porque a obesidade, ela vai falar melhor, é uma doença, né? Uma doença que não tem cura. Se eu não tenho cura, eu tenho que ter disciplina para mudar os meus hábitos. E é uma doença que ela pode ser revertida, né? Com alimentação saudável e com exercício físico. Doutora, e você trabalha com crianças? Porque assim, hoje eu vejo também que as crianças estão comendo muita besteira. Eu falo pela minha, né? Pela Manuela. Manuela tá em cima do peso, como diz ela. É mesmo. Eu não mexo com essa parte de criança, mas assim, eu pego mais adolescente. E eu pego muito adolescente com sobrepeso. Eu já peguei adolescente que tinha IMC, né? Que é o índice de massa corpórea, nossa, IMZ para cirurgia bariátrica. Nossa! Tipo assim, que poderia estar fazendo, entraria no critério para cirurgia bariátrica mesmo, de tão obesa. E ela foi até uma das minhas pacientes mais difíceis, eu falo assim, porque ela não, igual eu falei, a parte do psicológico, ela meio que não aceitava a parte, porque além da atividade física e da mudança da dieta, alimentação, a gente tem, hoje em dia, o uso da medicação. Muita gente ainda tem um preconceito com o uso da medicação. Por que tem esse preconceito? Porque as pessoas, igual a Ozempic, todo mundo acha que é só ir lá na farmácia tomar e vai emagrecer. Mas o problema é que o pessoal tá querendo tomar a medicação sem receita médica, né? Isso que eu ia falar. Aí o problema aí não emagrece. O Ozempic não faz efeito. Ou senão, todo mundo que toma remédio engorda novamente. Não é isso. O problema é que tem que ter um acompanhamento da equipe, tem que ter acompanhamento do endócrino, tem que ter acompanhamento da nutricionista, tem que ter vários fatores associados para poder ajudar. Você tomar por conta própria, muitas das vezes não vai dar certo. Não vai funcionar. E como que a gente faz em relação a essa parte? Eu acredito, tenta me ajudar sobre isso. Porque a obesidade, eu acredito que ela não leva somente à doença física, como, igual você falou, o AVC, o infarto, a hipertensão, mas ela causa uma certa doença emocional, né? A saúde emocional de uma pessoa obesa fica muito abalada. Haja vista que, ainda mais a mulher, que é mais... essa parte de estética para ela é muito importante, então ela fica mais introspectiva. Isso é verdade, acontece bastante. Muitas das vezes a autoestima de quem tá acima do... A autoestima de quem tá acima do peso, ela não tem autoestima muitas das vezes. E ela vai na procura de... muitas das vezes, quando ela me procura, vou supor assim, ela é como se fosse a última esperança dela. E aí, muitas das vezes, eu oriento a procurar um psicólogo para ajudar, até mesmo um psiquiatra. Porque dependendo da ação, vai ter que entrar com... porque tem um sinal de depressão, um quadro de ansiedade. Então, tudo isso eu falo, um psiquiatra ou psicólogo. Eu falo que terapia todo mundo deveria fazer. Verdade. Desde que nasceu, na minha opinião, é uma coisa que a gente tem que fazer para poder ajudar. Então, tantas mulheres como os homens que têm acima do peso, muitas das vezes eu oriento a ir para terapia. Porque muitas das vezes come por emoção. Eu tô feliz, eu vou comer. Eu tô triste, eu vou comer. Eu vou comemorar aquela vitória, vou comer. A gente tem essa coisa de... A gente aprendeu desde pequena a ser assim. Aí, é igual... Até tava lendo uma frase, que a minha meta é que tudo que eu ficar triste, eu desconte na academia. Devia descontar na comida, porque legal. É melhor, né? Porque aí a gente, pelo menos, tá treinando, tendo qualidade de vida. Mas... muitas das vezes, eu dessa parte psicológica, eu gosto de conversar muito com meus pacientes. E gosto, até mesmo eu falo do meu exemplo. Tem muitas das vezes que você falou, não acredito. Eu vou lá, eu tenho uma fotinha, que essa foto é uma foto da minha época de faculdade. Porque até no final da faculdade eu tava bem gordinha. E eu
foi a época que eu mais engordei mesmo, assim. E às vezes por causa da ansiedade da faculdade. Não tem tempo, a correria, a pressão, né, sobre os estudos. Na faculdade eu fiquei muito ansiosa. Eu era muito ansiosa, prova, essas coisas todas. Então eu cheguei ao meu ápice do peso, foi na faculdade mesmo. Aí eu pego a foto e falo, ó, essa aqui sou eu, te apresento. E eu sei que você vai dar conta. Você tem, em primeiro lugar, né, tem que querer. Porque muitas vezes fala, eu preciso perder peso. A gente precisa. Todo mundo quer arrumar alguma coisinha. O problema é você querer, você botar em ação aquela perca de peso sua. Você seguir a regra. Ah, mas eu não vou no fim de semana, mas eu vou ficar sem meu churrasco no fim de semana. E a bebida alcoólica também, que a gente pensa, mas eu vou numa festinha, vai estar todo mundo bebendo, e aí? Aí é a hora de você ser aquela, brincar, né? Ser o adulto e escolher entre você querer fazer a dieta mesmo ou beber. Muitas das vezes, o que eu oriento pro paciente que fala assim, eu não dou conta, eu vou ter que beber, é ver as bebidas que tem menos caloria. Igual o gin. O problema do gin tônico, ele tem tantas calorias. Só que o gin tônico zero tem metade das calorias. Então, tomar um gin tônico zero, vamos supor, ou uma… eu sou muito de caipirosca. A caipirosca, de vez que colocar açúcar, tira o pet para tirar o açúcar e coloca o adoçante. A cerveja… Bebe uma long neck, bebe 2 garrafas de água para intermediar. Entendeu? Olha, eu já vou aprender aqui, porque eu adoro. Entendeu? Mas aí, claro, não fazer o excesso. E aí, igual eu brinco, tem muitas das vezes o paciente, ele começa a fazer… Ele só faz dieta de segunda a sexta até a hora do almoço. Se ele for calcular, ele vai perder 2 dias e meio de dieta. Ou seja… Pro nosso corpo, né, que tá com… Então, geralmente a dieta dele vai estar valendo só segunda a terça. Não, aí você escuta, assim, se você for pensar, fez de segunda a sexta. Aí ele comeu sexta à noite, sábado e domingo. Voltou segunda pra dieta. O nosso corpo… Lembra quando a gente fala assim, nossa, eu comi muito, tô inchada? É o acúmulo de glicogênio, né, da nossa célula. Então, acumulou açúcar na gente, vamos pôr assim, em termos mais práticos. Esse glicogênio, essa retenção hídrica que a gente tá tendo, ela demora 3 dias pra ir embora. Ou seja, segunda, terça e quarta. Ou seja, você vai começar a perder peso mesmo pra valer de novo na quinta, mas na sexta você vai querer voltar a comer e beber de novo. Então vai ser um ciclo que não vai estar virando nada, né? Por isso que eu falo, no fim de semana, vamos supor, você vai pra um barzinho, tenta o resto das suas refeições serem dentro da dieta, dentro do que tá no seu protocolo colocado. E no barzinho, você tentar comer algo que não seja gorduroso, que esteja dentro também da sua dieta, e a bebida alcoólica tentar o mínimo possível. A minha nutricionista, uma vez, ela falou pra mim assim, tenta beber o que você menos gosta. Aí, como eu odeio gin, não é que eu não odeio não, odiar é um termo muito feio. Mas assim, eu não sou muito fã de gin. Eu sempre, quando eu tô bem certinha na dieta, eu vou no gin zero, que eu vou tomar só um e eu não vou querer mais. É só pra aquela coisa, pra falar que eu tô no bar bebendo e tá de boa. Ou senão, você pode muito bem pegar uma água com gás, uma água normal e falar, não, eu tô de dieta, gente, hoje não vai rolar. Pronto, é aquela opinião também, né? Você querer ter opinião também. O que é um pouco difícil, né? Porque a gente vê todo mundo bebendo. E também a pessoa que já gosta, igual eu gosto de uma cervejinha. Então, pra mim, o mais difícil é a cerveja. Nossa. Eu falo que eu tenho essa sorte. Eu não sou fã de cerveja, nem de chopp. Eu não bebo. Realmente, então você tá com sorte. Porque é a que mais importa. Gente, fiquem ligadinhos aí. Vamos lá, né? A dúvida é o seguinte… Eu vou fazer um pouco analogia com a minha área, né? Se eu sou hipertenso, é uma doença crônica, não tem cura, eu tenho que tomar remédio o resto da vida. Então, se eu sou obeso e quero ter um controle de peso para não morrer, porque eu li um estudo que eu fiquei, assim, assustado. Pra você ter uma ideia, que coisa mais doida. Aqueles que têm um índice de massa corpórea a partir de 35, que é a obesidade grau 2, ele tem uma redução da expectativa média de vida de quase 8 anos. Nossa. Ele pode não ter doença nenhuma. Ele só tendo a doença da obesidade… A gordura já tá… Ele já fica quase 8 anos mais novo. Ele morre 8 anos mais cedo. Isso é grave. Então, sim, aí você falou da Ozempic. Se eu sou obeso, eu tenho IMC alto, eu não quero morrer mais cedo… Eu tenho que tomar Ozempic o resto da vida? Então, a gente fala…
nos estudos que mostram, né, o que a gente vê e também tratando os pacientes, a Ozempic, ela não tem um tempo determinado para ser usado. Igual a sibutramina, quando a gente usava ela muito antigamente, era 6 meses o máximo dela. Ah, tá. Hoje a Ozempic não, ela, como a gente fala, a obesidade é uma doença crônica, ela tem CID né? Então ela é considerada uma doença crônica, igual hipertensão, diabetes, todas elas têm. Então a Ozempic a gente pode usar ela por tempo indeterminado. Aí o que a gente faz? Vamos supor, o paciente atingiu a meta de peso dele. A gente pode reduzir para doses mais baixas para poder ir e talvez tentar tirar. Mas aí é a hora que a gente fala, que entra muito o psicológico, a força de vontade, porque ela vai ter que continuar tendo uma melhor… sempre tendo uma alimentação correta, balanceada. Essa mudança mesmo do estilo de vida. E também atividade física. Mas hoje a Ozempic, a Saxenda, a gente pode utilizar elas a longo prazo. Então… E lembrando que todas essas medicações tem que ter o desmame dela, a redução, né? Por isso que o pessoal que tá se automedicando não consegue esse emagrecimento. Então, quando eu falo assim, que vamos supor, atingiu aquele peso, e aí a gente vai fazer esse desmame. Aí vamos supor que talvez ainda não esteja 100%. Aí você vai com doses mais baixas e pode manter a longo prazo. Antigamente a gente não… As drogas que tinham, a gente tinha um prazo, meio que a gente brincava um prazo de validade para isso. Hoje não. O ano que vem vai chegar muita medicação, mais medicações bem mais potentes para essa área da perca de peso, da obesidade. Não tem data ainda, só foram aprovadas, né? Foi aprovada agora, mês passado, a tirzepatida, nome feio, né? Nossa. Mas vai ter o nome comercial mais bonitinho. Mojaro. Mojaro, né? Mojaro. O nome comercial vai ser esse? Não, então não tá muito bonito também, não. Ele mostrando que ele é como se fosse uma Ozempic com uma capacidade de perda de peso mais expressiva do que a Ozempic. Né? E a Ozempic também, a gente vê que o preço dela é um pouco alto também, então, né? essa que ele acabou de falar, a Mojaro, que a gente acabou de falar, ela vai vir com preço bem mais alto. Porque ela mais tem alto? Mais alto, por causa que a Ozempic, ela é um análogo de GLP-1. A Mojaro, ela vai vir como análogo de GLP-1 e GIP, que é um outro análogo também. Então vai ser melhor. Aí ela vai ser bem mais potente para perca de peso. Ela ainda não tá aprovada 100% para perda de peso, porque ainda tá terminando os estudos, né? Mas já tem quase que 100%, a gente pode dizer que 100% de certeza que vai vir para essa área da obesidade. Só que o preço ainda não se sabe, mas possivelmente vai ser um preço estilo Ozempic, Saxenda, preços altos por enquanto. Em relação à obesidade, todo tipo de obesidade leva o mesmo risco para a saúde de uma pessoa? Sim. Sim, né? Então até aquele grau 1 que tá começando ali a ficar em cima do peso, como diz a Manuela. Porque ela vai lá acima, ela fala em cima. A gente tem a nossa genética, né? Então a gente tem aquela coisa, fator, meu pai é hipertenso, meu pai morreu de infarto, meu pai tinha diabetes. Tudo isso influencia no seu corpo, querendo ou não. Então, se você não se cuida, se você, eu só tô uns quilinhos a mais, mas você tem menos massa corporal, tipo, menos músculos, e você tem muita gordura, isso dá uma diferença, a gente fala, né? A artéria, tudo a gente vai ver, vai estar com gordura, com tudo que a gente imaginar, assim. Então, falando assim, vê se faz sentido. Não existe obeso saudável. Não. Por mais que de repente você vai pegar os exames, não, seu exame de sangue tá legal, sua pressão tá legal, mas é um paciente que ele é mais inflamado, né? Ele vai inflamar as artérias, vai causar algum dano no futuro. Muitas vezes o que as pessoas ainda pensam é que eu sou um gordinho saudável. Assim, querendo ou não existe um gordinho saudável, porque a gente tem vários fatores inflamatórios e aí essa gordura que tá acumulada no corpo da pessoa, ela gera riscos. Então, Então, assim, toda pessoa que tá com excesso de peso, ela já se torna obesa ou não? Sim, depende do… A gente usava muito o IMC. Hoje em dia a gente tem que ver o percentil de gordura dela, entendeu? Então, pra poder ver isso. Mas normalmente é a estrutura, porque igual… Eu sei que eu tava viajando, eu sei que meu percentil de gordura tá lá em cima, porque foi muito canole, foi muita lasanha, aquela coisa dele. Não, só massa ainda. Só massa. Tudo a Roma, então aquela coisa dele. Então aumenta. Então agora eu tenho que voltar pra perder. Então a pessoa muitas vezes é aquela coisa do tal do falso magro. A pessoa é magrinha, mas você vai ver na balança, ela tá com muita gordura. Isso gera um risco, querendo ou não.
Gente, tá vendo? Isso aí é muito interessante. E em relação a essas gorduras, o obeso, ele sempre leva outras doenças junto, né? Como a pressão, diabetes, ou nem sempre. Não, a maioria das vezes quem tem a obesidade gera todas elas, assim, a maioria das vezes. Ou o paciente quem tem obesidade é um pré-diabético, tem um sinal de resistência insulínica, pode vir a ter hipertensão. Tem vários fatores, todos eles estão associados juntos. Eles são, na maioria das vezes, igual, se você tem a perca de peso, se você perde peso, você melhora. Esses fatores todos reduzem o risco de você ter. A pessoa que tem pré-diabetes, se ela perde peso, ela consegue se livrar dela. O paciente que tem tá naquele grau 1 da hipertensão, perdeu peso, ajuda também. Tudo ajuda. A gente vê, por exemplo, os pós-bariátricos, né? A maioria das vezes eles são indicados porque eles estão com uma doença até vascular também. A gente vê aqui, né? O doutor André veio aqui esses dias, falou também que a obesidade atrapalha muito nas doenças vasculares. Então, a gente vê que eles começam a perder peso, começa tudo a estabilizar, né? Normalmente. A perca de peso, a gente pode dizer que ela é um primeiro lugar para poder ajudar em todas as doenças relacionadas a ela. Diabetes, pressão, hipertensão, esteatose hepática, que é gordura no fígado. Tudo isso está relacionado. Não tem como a gente falar. Fatores inflamatórios que a gente tem, todos esses. A diminuição da parte de vida, né? No estudo, eu também li esse estudo. Diminui 8 anos você tá com acima do peso. Eu não posso nem ficar em cima do peso, como diz a Manuela, gente. Porque eu tenho uma menina pra criar, eu não posso nem morrer. Mas você sabe o que mais me deixa preocupado com essa epidemia da obesidade? Que, pelo menos o que eu vejo, eu queria ouvir a sua opinião, que a população que está acima do peso tem o sobrepeso e a obesidade e os graus de obesidade, né? E a população que está acima do peso, a imensa maioria, eu não vou generalizar, mas eles estão buscando uma maneira de perder peso sem ter o sacrifício de mudar o seu comportamento. Então, todos que vão lá no meu consultório para fazer a liberação, para fazer a cirurgia bariátrica, que ela falou que é um dos grandes tratamentos para isso, né? Vão lá fazer o risco cirúrgico. Aí eu pergunto para todos, Verônica, todos. Eu acho que 90% responde a mesma coisa. Não faz atividade física e não faz dieta. Então, mas eu preciso perder peso, porque aí se eu perder, eu vou melhorar minha dor no joelho, vou fazer atividade, minha joanete vai melhorar, vou fazer atividade. Eles querem fácil, porque aí depois eles fazem a bariátrica, depois já passa pra cirurgia plástica e pronto. Aí depois de um tempo volta às vezes, porque quando você perde muito peso, a bariátrica, os primeiros anos você tem uma perda expressiva, a pressão melhora, aí depois volta a ganhar peso, a pressão volta a aumentar. Aí quando volta no consultório, mas você tá fazendo atividade? Não. Você faz dieta? Não. Então, sim, é igual ela falou, não fez a bariátrica da cabeça, né? O problema é esse. Paciente eu tô pegando, não sei se você tá pegando consultório, eu tô pegando muito paciente com reganho pós-bariátrica. E eu peguei até uma paciente que ela já vai pra segunda cirurgia de bariátrica, porque ela fez uma mais simples, que tem os tipos, né, de cirurgia. Então, ela fez uma menos invasiva e ela vai agora pra mais invasiva, porque ela teve um reganho de peso muito grande. Eu peguei e tá acontecendo isso. Por isso que eu brinco. A gente tem que fazer, não, querendo ou não, eu brinco fazendo uma bariátrica na cabeça. E eu falo, quando eu também faço esse laudo, porque a bariátrica não é só eu quero fazer. Você tem que passar por uma equipe multidisciplinar para liberar os laudos, né? Eu pergunto, se você sabe que vai ser uma mudança completa de 360 na sua vida, que você tem que fazer atividade física, você tem que depois fazer um acompanhamento por causa da reposição de vitaminas, por causa da massa muscular, tudo isso tá relacionado. Você tá preparado? Tô. Mas muitas das vezes não tão 100%, sabe? Por isso que eu brinco. Nessa hora entra muito o psicólogo, a terapia, porque é uma mudança para não ter esse reganho, porque, querendo ou não, cirurgia não é uma brincadeira. E a gente vê que a maioria dos pacientes bariátricos, eles precisam de uma liberação até do psicólogo, né? Porque tem que fazer um acompanhamento antes, durante e depois. Só que depois que eles fizeram, né? Já acaba ali, não, eu já tô bem, aí volta tudo. Muitas das vezes acontece isso mesmo, é verdade, de ter parar, né? Tem pacientes que fazem, isso não é no geral, né? Muitos fazem tudo certinho, faz o acompanhamento, faz a perca de peso, faz a reposição dos nutrientes, tudo que precisa. Mas a maioria deles é aquela assim, tô há 2 anos sem fazer nenhum exame, que é o que eu mais pego.
vim ver como é que eu tô. Aí vai ver, é porque eu não estagnei o peso. Tem uns que estagnam o peso. E tem muita gente que quer a via mais fácil mesmo. Não tem necessidade. Poderia tentar um tratamento de medicação oral, um medicamento, ou uma Ozempic, uma Saxenda. Ou a gente também tem o Contrave agora, que é o oral, né? Que é a naltrexona com bupropiona. Tá tendo bastante. Eu pelo menos, tô tendo bons resultados com ela também. Então, a gente... E também, aí tem aquela coisa de você colocar na cabeça do paciente. Tem que fazer exercício físico, tem que comer certo. E aí, muitas das vezes, eles querem o caminho mais fácil. Eu quero tomar um remédio e o remédio tem que fazer um milagre. Aí, se não emagrece, acha que a culpa é até do médico. É do médico. É do médico. Não, é muito mais fácil culpar alguém, gente. Verônica, eu uma vez ouvi uma frase que isso serve muito para o caso dela aqui. Todo sucesso requer sacrifício. E é tão legal quando você vê aquele cara que tava com seus 130 quilos e virou um ninja fazendo atividade. Atividade é um vício saudável, né? Isso. Fazendo aquela atividade, tendo aquela dieta. Não é nem dieta, mudou o estilo de vida dele. E você vê ele antes e depois, falando, meu Deus, o tanto que esse cara melhorou. Deve ser um prazer quando você tem uma pessoa. E a pessoa chega no lugar, ela já vai receber elogios. Nossa, mas como você mudou, Justamente. né? Você emagreceu. Eu falo que eu acho que é muito bom. Eu fico feliz com a vitória. Eu falo assim, quando o paciente chega para emagrecer, eu brinco que endócrino foi uma das áreas. Eu tinha até pensado em fazer neurologia, né? Só que o neuro, querendo ou não, ele é uma coisa que você não tem tanta vitória, porque sempre são doenças que ficam mais estagnadas, né? E a endócrino, o bom é isso. Você chegar ao paciente, você fazer lá a bioimpedância dele, você fazer pesar ele na balança e ele emagreceu, ele ficar feliz, falar assim, aquela roupa que não me serve, tá me servindo. Eu atendi um paciente, era um homem no início do ano, ele é policial até. E ele tava bem, ele queria mudar mesmo. E ele mudou totalmente. E aí agora, tipo assim, ele tá muito feliz. Aí um dia os meninos foram na ocorrência do SAMU, aí ele pegou e ele sabia que eu trabalhava no SAMU. Aí ele falou assim... Ah, não, ele falou comigo no telefone, eu acho que eu tava na regulação, eu faço regulação só faço telefone no SAMU. Aí ele pegou e falou assim… sua voz. Aí ele reconheceu minha voz e mandou os meninos que estavam no ocorrência falar assim, fala pra doutora que eu tô aqui, tô bem, tô fazendo. E a gente fica feliz. Eu tive uma outra paciente, era até de Quirinópolis, que eu atendo em Quirinópolis também. Ela falava que ela chegou em mim da seguinte, ó a frase. É muito engraçado isso a gente pensar. Ela falou assim: eu não sei fazer dieta, eu não faço dieta, eu não vou parar de comer doce e eu não dou conta de fazer atividade física. Aí ela já te colocou várias limitações. Não, aí eu pensei assim, gente, como que eu vou fazer, né? Eu pensei, primeiro, como você tá aqui? Como é que eu vou fazer? Tá bom. Aí solicitei aquele tanto de vários exames, assim, vitamina, hormônio, tudo. Aí eu vi que ela tinha a fraqueza dela, essa coisa dela não dar conta. Vinha de uma anemia, de tudo, várias faltas, suplementações mesmo que a gente tem. Aí comecei a fazer a suplementação dessas vitaminas. Entrei com a medicação pra ela, pra ajudar na perca de peso. Essa medicação, ela deu ânimo, ainda mais que ela tinha uma anemia muito profunda. Então, tipo, era a causa dela não querer fazer atividade, era o cansaço extremo. E o doce ajuda a isso, né? Porque querendo ou não, o doce, quando a gente come, eleva um pouco e a gente fica um pouco mais com disposição. Então, ela não podia deixar de comer o doce também. Aí, ela parou de comer doce, começou a fazer dieta certo, foi pra academia. Ela já perdeu, eu acho que a gente tá em acompanhamento há 1 ano, ela já perdeu 13 quilos. E, tipo, tá muito feliz. E eu imagino que ela veste uma roupa e te mandou foto. Doutor, olha. Ela fala assim, ela fala que ela saiu um dia… Ela foi num fim de semana num casamento, saiu da dieta, ficou magoadíssima porque ela achou que ela não tinha engordado. Então, ela tá super disciplinada. É o que eu falo, é a mudança na cabeça. É você querer emagrecer. Não é só falar assim, eu preciso. O preciso, todo mundo precisa de alguma coisa. Mas o querer, eu vou bater na tecla que eu vou conseguir. Vai ter, lógico. Igual ela falou, ela foi no casamento, ela comeu, ela ficou triste. Foi difícil ela voltar, mas é aquela coisa. Você vai e volta. Tem os altos e baixos. Então, nessa coisa da perca de peso, tem muito isso. Você não pode desistir, é tentar. Gente, fiquem ligadinhos aí. A gente já vai aqui pro último bloco. Esse assunto tá empolgante. Os nossos ouvintes estão querendo saber muitas coisas também sobre essa obesidade. Então, fiquem ligadinhos que já estamos de volta. Então, doutora… O paciente vai procurar a senhora no consultório. Qual é o primeiro passo? A primeira coisa que você faz com ela e também dá um conselho para o paciente, né?
Primeira coisa, eu converso, pergunto, né, qual que é o motivo dele vir. Aí ele fala, como a gente tá falando da perca de peso. Aí eu vejo se ele tem alguma doença relacionada, se toma alguma medicação. E aí a gente parte para aquela parte dos exames, né? Pra gente fazer os exames de sangue dele, se necessário. Ultrassom, se tiver um histórico de ter parte de algum problema de gordura no fígado, isso. E aí, a partir desses exames, a gente vai montar o que for o melhor. A gente vai, se necessário, vai entrar com a medicação para ele, fazer as orientações. Tem a biopedância também, né? Que a gente vê aquela coisa quanto de músculo tem, quanto de gordura tem, quanto que tá pesando. Uma coisa que eu não cheguei a falar, que eu gosto de falar muito, é que muitas das vezes, na balança, a gente não vê o resultado. Sim. Só que aí, o que eu gosto de falar é fazer foto comparativa. De 45 em 45 dias, a pessoa faz pra ela. Eu nem faço essa foto, falo, é sua. Você faz numa parede branca, num horário com boa iluminação. Ou de biquíni, ou de topzinho. Geralmente fazer com a mesma roupa, né? Isso, mesma roupa e no mesmo horário. E no mesmo lugar. Ou você pegar aquela peça de roupa que você fala… Aquela peça que você fala assim, eu vou entrar nela. E você ir testando. São 3 formas, né? Então, não seria só a balança. Então, tem a balança, tem as fotos… E tem essa coisa da roupa. E as medidas. Muitas das vezes a pessoa perde em medida também. Então, aí nessa hora, na primeira vez que o paciente vem comigo, é a primeira consulta pra gente poder saber a história do paciente em si. Muitas das vezes eles contam, né? Que tem compulsão, essas coisas todas relacionadas. Isso já me dá um norte pra eu saber. Mas aí ele volta no retorno comigo, aí vem com os exames todos prontos. Aí quando vem, a gente vai montar. Vai ver se vai entrar com medicação, se tem que repor igual… Coloquei o exemplo dessa outra paciente anterior. Se precisa de alguma vitamina, ou se precisa até mesmo de algum encaminhamento, alguma outra coisa. Aí começa o processo todo. Então, esse também é um conselho, né? Porque geralmente a gente começa a fazer os exercícios físicos, começa a fazer a dieta, aí quer ficar pesando. Toda semana pesa. Aí olha lá na balança, não deu resultado. Querendo ou não, não fica estimulado a continuar, né? Mas eu também noto que, pelo menos quando eu começo firme, a primeira coisa que eu começo a observar é as calças. Às vezes na balança não fez diferença. Mas aí as calças já ficam um pouco largas na cintura. Aí vai ficando mais animado. Eu mesma, eu me peso pouquíssimas vezes, assim. Quando eu vou me pesar, eu nem me peso. Mas eu me olhando no espelho, eu já sei se eu engordei ou não. E a roupa fica justa. Como a nossa roupa, a gente tem aquela roupa que a gente sempre usa. Se a gente engorda um pouquinho, ela já fica mais justinha. Já fica… Não é que fica mais apertada. Até um pouquinho desconfortável. Então, você percebe a diferença. Então, com a roupa, com a foto… A melhor, eu acho, a foto comparativa. De 45 em 45 dias. Dá uma diferença muito. Então, mas olha, ouvintes, fiquem ligadinhos aí. A foto é 45 dias, né? Uma semana ou 10 dias, você já vai lá e tira a foto, não. Não, é 45, porque aí dá um tempinho, né? E deixa eu tirar, você falou que atende adolescentes, né? Às vezes eu pego… Eu fico um pouco preocupado, adolescentes que estão tentando melhorar sua massa muscular e diminuir a massa gorda usando anabolizante. O que você fala sobre o anabolizante nessa geração de adolescente, ou sobre o peso? É preocupante, né? Porque a gente sabe que o anabolizante no futuro vai dar um problema. Por isso que até mesmo o Conselho Federal, né, proibiu o uso, assim, agora é só para indicações. Eu prescrevo para quem tem indicação de alguma patologia, de alguma doença mesmo para fazer. Essa parte de a gente… Adolescente mesmo, não. Alguns que vêm lá com ganho de massa… quer também o ganho de massa, tudo. E tem indicação, a gente até pode fazer necessário. Só que se não tem indicação, eu prefiro não fazer. Porque eu explico, olha, no futuro você pode ter isso. Aquela coisa toda que… né? Mas eu quero. Não, tem que tomar cuidado, porque para toda causa, toda ação tem uma reação. Então não tem como a gente falar, vamos usar. Hoje em dia as pessoas usam, elas acham que é normal de você comprar e fazer e não vai ter consequência. Não vai ter consequência agora. Mas a longo prazo vai ter. Vai custar caro. Nossa. Gente, então hoje tivemos um papo super interessante aqui com a doutora Aredana Furquim. A primeira vez que ela vem aqui, mas eu espero que ela retorne pra gente falar de outros assuntos nessa área. Quero agradecer também ao doutor Gilberto, que estava desaparecido, mas voltamos, recuperamos ele, viu? E desejar uma ótima sexta-feira a todos. Doutora, então muito obrigada. Olha, gente, pode deixar suas redes sociais pra quem quiser
Você responde nas redes sociais lá? Se alguém tiver alguma dúvida? Pode, quem tiver qualquer dúvida pode entrar em contato. Meu é Aredana com 2 N's. Eu sei que é um pouquinho difícil. Ponto endócrino. Mas é só entrar em contato comigo que eu falo sim, tá? E se precisar, eu atendo lá na Clínica Vidas. Aí é só entrar em contato também com a gente, tá bom? Tchau, gente. Tchau, e uma gente. ótima sexta-feira e um ótimo final de semana a todos. A Fui. todos.